Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Quem mora num prédio de apartamento sabe que cada unidade pertence a um dono. Nada mais justo, então, do que se permitir que o mesmo princípio seja aplicado a favelas, nas quais famílias moram em diferentes andares de uma mesma habitação. Foi essa, basicamente, a inspiração da medida provisória recentemente baixada pelo governo, que prevê o chamado direito de laje. Na opinião de especialistas, pode ajudar a resolver o gravíssimo problema da propriedade imobiliária com a regularização, se espera que saia essa regularização, de 4 milhões de moradias, inclusive em condomínios e invasões, segundo estimativas do governo federal, com base em informações dos estados e dos municípios. O deputado Exalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, é um dos apoiadores dessa medida, inclusive preside a comissão que vai examinar a medida provisória. Ele está aqui com a gente. Deputado, o senhor acha que vai ser fácil a aprovação dessa medida? Ela é tão necessária, parece tão óbvia, mas ela enfrenta muitas resistências, não? Provavelmente alguma, mas o tema é muito relevante. Foram 735 emendas, uma medida provisória, muita coisa. Mas ela trata também de vários assuntos, né? Além do direito de laje, nós temos aí também a Minha Casa Minha Vida, com muitos lugares sem escritura. Nós temos as áreas rurais, nós temos as terras da Amazônia, nós temos terras da União, né, que precisam também ser regularizadas, porque tem muitos na área urbana, na área rural, terras do INCRA. Então, são muitos problemas. Ali no Pará, o problema fundiário é terrível. Terrível. Né? O Brasil todo tem problema fundiário, né? Principalmente no norte, lá na Amazônia. Aqui no DF, a DF é campeã. É o que mais tem problema. Nós temos aqui mais de 1 milhão de moradores em condomínios ou em locais que não têm escritura. Porque nós temos, inclusive, cidades aqui em Brasília que não têm escritura. Então, essa medida será um instrumento fundamental para regularizar isso, né? Dar o direito de propriedade para as pessoas, que é a escritura. Né? Inclusive nas áreas rurais, nós temos sérios problemas de investimento, muita gente não investe porque o banco não aceita contratos como garantia. Então a escritura é a garantia. Então essa é a grande oportunidade de regularizar as terras que são ocupadas, inclusive a medida permite, mesmo sendo área rural, mas que esteja já habitada e em terra urbana, em cidades, poderá também ser regularizado como condomínio. Então nós temos, Brasília, nós temos problema de condomínios fechados, que nós não temos essa cultura, não tem essa legislação, então tem emendas, nessas 735 emendas, nós temos aí algumas emendas importantes que deverão ser acatadas, espero. Por exemplo? Né? Por exemplo, tem vários condomínios onde você tem pessoas que construíram e outras não. E quem construiu, ousou, né? Porque não poderia, sem a autorização do Estado. Mas, de qualquer forma, a medida é para isso, é para regularizar. Agora, quem não construiu em respeito à legislação, mas que vem contribuindo com a taxa de condomínio, as benfeitorias... Então vai ter que ter uma costura delicada aí para atender os vários interesses. A medida diz que ela volta para o proprietário. Então, nós temos que corrigir essa injustiça se for aprovado dessa forma. O mercado imobiliário, de maneira geral, como é que reage a essa medida? Eu estou falando aqui de empreiteiros e tal. Evidentemente que um dos grandes problemas da falta de regularização também são esses interesses, né, que existem e que afetam realmente o mercado. Agora, o maior problema hoje de regulação de condomínio chama-se preço. Também não adianta querer regularizar e cobrar um preço de mercado sem você avaliar outros pontos. Por exemplo, nós estamos tentando corrigir também na medida para que a gente possa deduzir no preço da terra, porque em princípio a indenização ou a própria regularização da venda direta seria da terra nua. Mas aí você tem que avaliar as benfeitorias que foram feitas, né, nos condomínios, além das benfeitorias, o que essas benfeitorias proporcionaram em termos de valorização da terra. Então, nós temos que também considerar isso, para que o preço, até porque a pessoa já pagou por essa terra e vai ter que pagar novamente, né, porque normalmente essas terras têm litígio, né, ou é da União que foram ocupadas por particulares, ou grileiros que venderam
mas tem o comprador de boa-fé, a maioria são compradores de boa-fé, muitas vezes por falta de uma política habitacional, e que no Brasil já há muito tempo não se tem uma política habitacional para a classe média, e a classe média também precisa morar. Então não adianta só pensar na Minha Casa Minha Vida, na classe social, que a medida trata disso também, né, que é os condomínios na área social, que é até 250 metros. Depois de 250 metros, aí tem que ser regularizado, mas aí é diferente. Até 250 metros o custo é do Estado, a escritura tudo é gratuito, o objetivo é regularizar. O outro, evidentemente, que são pessoas que têm um poder aquisitivo maior, é que vão pagar pelo custo das benfeitorias e ao mesmo tempo também da escritura, da regularização. E vão ter que, se a terra for da União, ou se for do Estado, ou da Terra Cap, no caso do DF, vai ter a venda direta, mas aí vai ter que pagar novamente pelo terreno. Quer dizer, são muitos detalhes, né? Essas emendas, elas estão cobrindo, o senhor acredita que elas já cobrem todos esses detalhes? Todas. Ainda vai precisar de mais? Algumas coisinhas que o próprio relator pode acatar, mas a grande maioria, pelo menos dos debates que eu participei até hoje, eu participei de muitas audiências públicas sobre isso, praticamente todo aquilo que foi levantado foi apresentado emendas para corrigir. Agora, vamos ver a boa vontade também do relator, da comissão, né? Porque é uma medida provisória, tem prazo, nós temos que votar isso até, agora em abril tem que estar votado, ela vence em junho, mas tem que ir para o Senado, né? Mas olha, uma medida que chegou no momento oportuno, porque aqui em Brasília são anos e anos que cada governo que entra diz que vai priorizar a regularização, alimenta esse sonho, porque todo mundo tem o sonho de ter sua casa própria. E casa própria não é só você estar habitando, você precisa de ter o documento. E o documento é a escritura. Então, essa ferramenta, ela vai proporcionar o executivo, porque quem vai regulamentar é o executivo. Então, agora tem que, aprovada, aqui no caso do DF, o governador tem que utilizar dessa ferramenta para resolver essas questões. Inclusive, uma coisa seríssima que impede, muitas vezes, a regularização, é que aí você tem uma área grande, que 5% dela tem problema ambiental, e você deixa de regularizar os 95% por causa dos 5%. Essa medida, ela permite que você regularize os 95% e os outros 5%... Não, os outros 5% você tira, arruma uma solução para isso. Ou passa para outro lugar, ou negocia, para que as pessoas desocupem a área que é ambiental. Porque eu acredito, não sei se o senhor concorda, que a aprovação dessa medida vai solucionar um problema também... que toca o coração da gente quando a gente vê aquelas derrubadas de barracos, de casas, às vezes casas de alvenaria e tal, não sei o que, as pessoas com seus pertences na cabeça, gente triste. Chorando, triste. E às vezes enfrentamento com polícia, às vezes tiroteio. Já participei de muito. Eu cobria muito na época que trabalhava em mídias de mercado aqui em Brasília, eu ia muito a esses lugares nesses momentos. E é uma cena terrível. Né? E o que o governo precisa entender... Essa medida eu acho que resolve. É um instrumento para resolver. Mas é triste, porque as pessoas precisam morar em algum lugar. Acho que um dos principais pontos de cidadania é moradia. A primeira coisa é que o cara tem que ter onde morar. Ninguém pode morar debaixo da ponte. Agora, se o governo não tem uma política habitacional, as pessoas vão buscar uma alternativa. Aí tem o grileiro, ou alguém que quer vender, e que a pessoa compra de boa fé, quer dizer, ele compra para resolver o problema dele. E aí depois que constrói, muita gente vende tudo que tem para construir, aí depois chega o governo e derruba. O que o governo não deveria deixar era construir. Né? Agora não, eles deixam fazer. Inclusive aqui em Brasília eles cobram IPTU. Cobra taxa, sim. Mas com base em quê? No lote. Porque não tem escritura, não tem nada. Mas cobram em cima do projeto. Né? Todos, aqui muitos condomínios pagam IPTU há muitos anos. Né? Desde ainda lá de trás. Desde 2004, 2006, o pessoal vem pagando o IPTU. Então, quer dizer, é praticamente um documento de propriedade. E depois não reconhece, quer dizer, várias casas que foram derrubadas tinham pagamento de IPTU em dia. Né? Então, é o momento, é a oportunidade que nós teremos de, no Brasil todo, resolver essas questões fundiárias. Tem, inclusive, as terras do INCRA, também é outro problema. É outro problema, porque tem as invasões também do movimento sem terra, tem as questões dos que produzem, mas que não têm escritura. Então, também é tudo... Essa medida vai proporcionar a regularização de todas essas áreas. Chegando no finalzinho, só uma última pergunta. Você acredita que a aprovação
da medida, me parece que vai ser aprovada, né? É rápida. Eu apresentei 3 requerimentos de audiência pública, né? Eu quero fazer uma audiência pública para tratar das terras rurais, para tratar das terras da União e para tratar das terras que é incomum, né? Que é urbana e muitas vezes incomum, que é da União, é do Estado e é particular, porque antigamente você não tinha a tecnologia que você tem hoje, então tem muita terra que você não sabe exatamente onde é, de quem é, né? Porque antigamente tinha um córrego, que não tem mais o córrego, né? Então, tudo isso tem que ser enfrentado agora com essa medida provisória. Deputado Exalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, muito obrigado pela sua participação, a gente acompanha esse assunto. Agradeço. Gostaria que o senhor voltasse aqui se tiver novidades. Ok. Se você quiser assistir novamente esta edição do Palavra Aberta, ou qualquer outra edição do nosso programa, é só entrar no nosso site, anote, câmara.leg.br/Palavra Aberta, tudo junto. Muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima.